Opa! E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim almoçar na casa de um amigo, daí não teve jeito, nós tivemos que gravar. Ele veio me mostrar a biblioteca dele, é um cabeção de teologia, então eu não aguento, né? Vocês sabem, quando eu vejo uma biblioteca eu tenho que ir. Então muitos cursos de teologia, muita coisa aqui. O Sil, que é um amigo, um irmão, um cara que nos conhecemos antes de Jesus. Antes. E depois acabamos servindo junto, mesma igreja e ministério, e rua e Plantando tudo mais. igreja. Que massa. Então um pastor que eu respeito muito, amigo, irmão. E aí a gente vai falar do quê? De Bíblia, né? De palavra, né? A gente estava batendo um papo, daí ele me trouxe para conhecer a biblioteca aqui da casa. E aí ele vem com uma Bíblia, cara. Mas aí ele tem que contar essa história. Então, cara, é da hora, né, cara? Eu acho que é isso, né, cara? Esse projeto que você tá tocando, né? Eu tenho acompanhado. Muito legal e eu acho que, cara, principalmente no tempo que a gente tá vivendo, é algo super relevante, né? A palavra de Deus, ela é sempre atual, né? Billy Graham, né, que é um dos caras que eu mais cito, ele disse que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né, cara? E a gente tava falando, né? E aqui eu tenho algumas coisas, né? Eu tenho uma biblioteca aí, sei lá, com mais de 1000 livros aí. Mas eu tenho um apreço muito especial por essa aqui, que foi a minha primeira Bíblia, cara. Quando eu me converti com 13 anos de idade, e então meu líder, né, de juventude, cara, Benê, até se esse vídeo chegar nele, um abraço, Benê, essa Bíblia o Benê me deu, cara. Chega essa Bíblia perto da câmera pra galera ver a Ela situação. tá bem zoadinha. Já vai pra 43 anos, que eu de idade, 42, cara, já tá aí, já... sei lá, muitos anos na pista aqui, né? Então, assim, já vai para quase 30 anos, né, que eu ganhei essa Bíblia. E eu lembro da sensação, cara, muito louca, porque eu não vinha de uma família com uma cultura religiosa, evangélica, nada disso. Uhum. E então, assim, cara, eu tava sentindo um negócio muito louco, eu queria entender o que tava acontecendo. E às vezes, cara, lembrando que numa época, assim, né, não tinha internet. Então você procurava as pessoas para trocar uma ideia e tal. Alguns, tipo, te incentivavam e até ali conseguiam, até em algum nível, tirar algumas dúvidas suas. Só que aquilo era muito louco, eu queria entender um pouco mais o que estava acontecendo. E quando eu ganhei essa Bíblia, cara, eu comecei a escrever nela, né? Eu comecei a ler a partir do Novo Testamento. Então, começa do Novo Testamento e tal. Então, até aqui acabou, né? Pode chegar mais perto lá. As folhas aí, ó. Eu comecei a escrever e aquilo que os pastores falavam nas pregações, eu anotava, né? Então falando de uma época que não tinha o celular, os smartphones, não tinha internet. Você queria pesquisar, era enciclopédia, irmão. Era aqui, ó. Não tinha dar um Google, né? E aquilo foi um acende muito grande, cara. Então eu comecei a ler. E eu comecei a anotar. E na época eu comprei um cadernão de 20 matérias. E comprei depois a minha primeira Bíblia de estudo, né? Que é essa. Aí ele me levou nessa aqui, cara, que depois ela tem uma história Teve comigo. que começar de algum lugar, certo? Exato. Essa começou e essa aqui foi a minha primeira Bíblia de estudo, que é uma Bíblia pentecostal, né? Quem é os 30 a mais aí, você já vai lembrar. E essa Bíblia aqui foi a minha primeira Bíblia de estudo, cara. E aí eu comecei a ler essas notas de rodapé, que era o mais próximo do que a gente tem do Google hoje, de aprender teologia. E foi desenvolvendo, e aquilo, cara, foi saciando. E o meu chamado ministerial, embora eu não tivesse, assim, noção, nem essa cultura, mas desde quando eu pisava na igreja, eu via os pastores pregando e tal, hoje eu sei, né? O Espírito Santo fala pra mim, cara, é isso que você vai fazer da sua vida, sabe? Então aquilo começou muito no meu coração, eu recebi palavras proféticas, né? E Deus veio falando do que tinha na minha vida, e eu comecei a estudar, e aí comecei a fazer meu primeiro curso de teologia, já comecei a estudar. Mas a palavra de Deus, ela é essencial, foi na minha vida, né? É essencial para me manter de pé. Até quando eu estava longe, né? A galera, mas pra que Bíblia e tal? Cara, para quem conhece um pouco da minha história, sabe que eu não vivi sempre, né? Na minha juventude eu tive um tempo que eu me afastei do evangelho, vivi muita coisa, fui muito para longe, né? Acabei sendo preso por um crime que eu não cometi, mas independente disso, eu fiquei muito revoltado, não com Deus, mas sabendo, né, também que eu estava colhendo um preço de desobediência. Tentei fugir durante 3 vezes, fui transferido para o penitenciário de segurança máxima. E nesse contexto totalmente adverso, a Bíblia ela foi fundamental também, né? Porque, como eu disse, essa foi a minha primeira Bíblia de estudo. E a minha mãe, né? Essa Bíblia ficou contigo na prisão. A minha mãe levou ela para prisão, porque ela diz assim, eu não criei filho para ser bandido, eu criei filho para ser pregador.
Que massa. E aí ela levou pra mim e ela ficava ali, cara, e era o memorial, né, cara, da minha verdadeira identidade, né, cara, quando a vida me bateu de uma forma que eu tinha todos os motivos pra me deformar, porque eu acreditava que eu tinha destruído a minha vida. E realmente nos panoramas humanos eu tinha destruído, porque querendo ou não eu fui preso por um crime que eu não cometi, tava fechado e quase 10 anos de prisão pra tirar. Então eu fiz uma caca gigantesca na minha vida, né? Só que um dia Deus se revelou a mim lá dentro, cara. E quando eu tava andando um dia, no pedal, o famoso pedal, né? Andando na quadra, né? Que lá é o que você tem que andar, de um lado pro outro, fumando cigarro. E quando veio, Jesus se apresentou a mim, cara. E falou, olha, lembra de cada uma das promessas, porque eu vou cumprir cada uma. E eu já tava, né? Coração petrificado, não chorava por nada. E quando eu senti um arrepio, falei, cara, eu conheço essa voz. E aí ela foi vindo, cara, cada vez mais forte, tomando conta de mim. Lembra das promessas, lembra da promessa. E eu comecei a sentir uma vontade incontrolável de chorar, cara. E assim, sabe, sentindo a presença de Deus mesmo e a minha religiosidade gritando. Deus não fala com um maconheiro igual eu, um cara que nem eu aqui, Deus não fala, cara. E aí, só que a voz vinha, cara, apesar de toda a minha desconfiança, a voz vinha. Lembra das promessas, porque eu vou cumprir, lembra que eu vou cumprir. E eu saí correndo, entrei pra dentro da cela, puxei o keto, que é aquele lençol, e peguei essa Bíblia aqui que a minha mãe tinha levado. Não. E aí eu falei, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, eu sei que a tua palavra na caixinha de promessas, eu já tinha conhecimento. Mas eu queria mesmo, Senhor, que eu ouvia a tua voz, porque o meu desafio é muito grande. Eu acabei com a minha vida e... Você tem ideia de quanto tempo você ficou distante? Cara, em torno, acho que, sei lá, de perto dos meus 18 anos até os 23, mais ou menos, 22, 23. Uns 5, 6 Mas anos. foi tudo muito intenso, né, cara? Foi 4, 5 que valeu por 30, 40, sabe? Infelizmente... Podia ter morrido, muitas vezes vi a morte de perto, muitas. Você sente que Deus continuava cuidando? Total. Nas tentativas de fuga, muitas vezes era cavado um buraco no chão, era magrelinha, 50 quilos. Às vezes o buraco para entrar era menor do que essa Bíblia, que assim você entrava espremido, cara. E você via cara todo corajoso que tinha medo de entrar. E quando você entrava naquilo, eu acho que é uma visão do inferno mesmo, cara. Faltava ar, um monte de coisa. Então, assim, fora as outras vezes de acidente, vi pessoas morrerem perto de mim. E sempre Deus guardando, né? E muitas vezes chegava em casa mais louco que você imagina. Minha mãe tava de joelho dobrado, cara, na cozinha de casa, cara. Meu Deus. E ali de madrugada eu chegava, boné puxado da cara e ela de joelho dobrado. Então, tipo, a minha mãe, ela guerreou por mim, sabe? Quando eu não acreditava, né? E aí depois aconteceu tudo isso e ela continuou acreditando. Ela falou, vai dar certo. E ela começou uma campanha ininterrupta, na realidade, né? Que ela falou assim, eu vou fazer uma campanha enquanto não acabar, enquanto ele não sair de lá eu não volto. E a igreja, que inclusive esse domingo agora eu fui lá, né? Assembleia de Deus no Pararangaba, que foi a igreja que eu me converti, que toda a minha família, né, começou na fé, a igreja abraçou e começou a fazer uma campanha na casa da minha mãe. E essa campanha, cara, durou 1 ano, 3 meses e 4 dias, que foi o tempo que eu fiquei preso. Enquanto eles não saíram, vai. E aí, cara, um monte de gente, ela levava as fotos pra mim, né? Da época do filme. Aquela cheia de gente aceitando Jesus. Uau. Começou um movimento de avivamento na igreja. Até que você saísse da prisão. Até que saísse, cara. E deu certo, né? E aí, mas foi um grande movimento. Mas, cara, aí a minha mãe levou essa Bíblia. E aí eu peguei a Bíblia e caiu no Salmo 120, cara. E eu até marquei aqui no canto. Você vê, tá marcado de lápis aqui, ó. Tá marcado de lápis a data aqui. Dia 1/3 do ano 2007, né? No Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Né? Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa, que te dará o homem, que te acrescentará a língua enganadora, flechas agudas na mão do valente como chamas vivas de zimbro. Ai de mim que sou peregrino e Meseque e habito nas tendas de Quedar. Está falando de estar num lugar longe, hostil, e o mais cabuloso é o versículo 6 e 7 que diz assim, né, o 6 principalmente, a minha alma habitou bastante tempo com aqueles que detestam a paz, pacífico sou, mas eu falando de paz eles já estão fazendo guerra. E era um ambiente onde vivia em constante guerra mesmo, sabe? É um ambiente sem paz, que assim como a gente sente a presença de Deus muito perto, é um lugar que você sentia a presença do mal também muito perto. E naquele dia Deus falou comigo e eu peguei, eu acreditei e abri, caiu nesse texto e eu marquei aqui, dia 1/3 do ano 2007, eu tomo posse daquilo que Deus me falou. E humanamente eu não tinha perspectiva nenhuma, cara, mas a partir daquele dia, 1 mês depois, veio o resultado, né? 418,69, que chama a matrícula, né? Não tem nome, nada. Aí cheguei lá, ó, tem atendimento jurídico aí pra você e tal. Aí
a guerra, né, entre carne e espírito, né? Com medo de fosse alguma coisa que piorasse essa situação. E outro Espírito Santo dizendo, agora é hora da virada. E quando eu cheguei lá, a notícia veio, né? O oficial de justiça falou, ó, você foi absolvido por 3 desembargadores do Tribunal de Alçada e você vai dormir na sua casa, hoje você não deve mais nada para a justiça. Meu Deus. Então Deus mudou a minha história. A folha que eu rabisquei, Deus rasgou ela, pegou uma folha em branco, vamos escrever uma nova história juntos. Né? Hoje o Silk, que é meu irmão, meu parceiro, há muitos anos, é o Silk do cara que assiste as famílias. Sim. 200 e poucas famílias com um projeto social. É um escritor, é um pastor, é um cara que cuida bem da família, é um cara que, pelo menos eu servindo junto, é o cara que entra na barraca dos caras que tá fumando crack pra cantar um louvor, pra entregar algo. O que a Bíblia tem a ver com isso que o Silk se tornou? Cara, eu acredito muito assim, cara, que Deus, né, cara, eu tipo assim, né, a gente tem alguns preconceitos que Deus quebra, né? Uma das coisas era assim, cara, eu não vou contar nunca o que aconteceu comigo, porque eu sei que a sociedade em si é uma sociedade preconceituosa, né? Aí Deus falou, você vai contar sim, porque através do que eu fiz na sua vida, não é que eu não conto sempre, né? Eu acho que em vídeo eu nunca contei, tô contando pela primeira vez aqui. E aí Deus falou, você conta porque eu vou fazer, cara. E aí eu comecei, cara, a viver mesmo, a evangelizar. Trabalhei ali nos primeiros dias junto com o pastor Vicente Polodoro, que até foi a minha primeira referência de evangelismo. Um cara muito louco por Jesus, gastou a vida dele aí trabalhando com moradores em situação de rua, dependentes químicos. Então comecei pra rua mesmo, sopão. E aí Deus foi desenvolvendo isso, cara. É o evangelho fora das paredes Exato. da igreja. É a ação. A ação na prática, né? Porque o evangelho só de palavras, ele não transforma, né, cara? O evangelho, ele tem que pular, vamos dizer assim, um muro da igreja, né? Tem que... Isso. Tipo assim, eu já ouvi essa frase, não lembro de quem é, mas de forma bíblica, Deus não dá uma mensagem pro mensageiro. O mensageiro é a mensagem. O mensageiro é a mensagem. Né? Billy Graham fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Isso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Boa. Então, a partir disso, cara, eu comecei a caminhar e fui evangelizando, pregando, andando, escrevendo, falando, e Deus foi levando, né? Agora, igual você falou, na cidade social, né? Por um grande tempo aí, graças a Deus, a gente teve o privilégio de poder viver isso, né? Agora são mais de 1.000 famílias atendidas por mês, né? Gente espalhada para todo o Brasil. Mercado Solidário. Mercado Solidário, um grande movimento aí que Deus nos permitiu, né? Missões em muitos lugares, em muitos países. Graças legal, a né? Deus, cara. Se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está assistindo isso aqui e fosse a última oportunidade tua de dar um conselho para alguém, o que você falaria, mano? Cara, eu daria um conselho, cara, de que, cara, abrace a palavra de Deus, cara, como um náufrago abraça a boia quando você joga, sabe? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que está buscando meios, poder, influência, eu vou me colocar ali, vou me colocar lá para arrumar minha vida. E na realidade, nós não temos que gastar a maior parte da nossa vida tentando buscar coisas para a gente ter. Mas eu acho que, na minha opinião, a gente precisa mais ser do que ter, cara. Então agarre a palavra de Deus, viva com ela, porque, como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então ela vai te guiar o caminho. Eu sei que todo mundo precisa de grana, todo mundo tem boleto, sobreviver. Temos que trabalhar, isso normal. É normal, tá tudo bem. Só que quando você tem uma identidade cristã bem alinhada, sabendo quem você é, cara, e quando você tem uma vida bíblica, você é um cara indomável. Verdade. A cultura não te domina. Irrepreensível, você não é dominado por qualquer coisa, você não vive pelos aplausos e não morre com as críticas. Então você é alguém que tem um propósito. Acho que a maior ausência de hoje que as pessoas têm, apesar de tanta informação como nós vivemos, é a ausência de propósito. Mesmo com tanto acesso à informação, as pessoas não vivem com um propósito, as pessoas simplesmente passam vivendo. Então, assim, eu acho que é o conselho que Jesus daria, né? Ele já deu, melhor dizendo, né? Ele fala, examinais as Escrituras, porque nelas, vocês que têm salvação, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, isso aqui, cara, sem dúvida foi o alicerce para os dias de vento, para os dias que nem eu mesmo acreditava mais, foi o que me manteve de pé
e foi o que abriu as portas e me deu uma oportunidade de reescrever uma história que eu achava que não era mais possível, né? Então, por misericórdia de Deus, igual você falou, eu escrevi livro, andei por outras nações falando de Jesus, tive tanta coisa boa que eu vivi, né? Construí uma família linda, que eu venho de uma família totalmente disfuncional e hoje já vou para aí 18 anos de casado e já com 2 filhas, né? Com 3 que um ficou para Jesus, né? Mas então tá com ele e a gente vai se encontrar em breve. Mas assim, tem uma família abençoada, um casamento abençoado, sirva a Deus com alegria e assim, o meu maior conselho é alinhe a sua identidade de acordo com a palavra, não ouça os ruídos. Boa, é isso. É isso. Pegou? Deus Valeu, abençoe, mano. Tamo junto sempre. Amo você, Valeu, galera. cara. Tamo junto. Valeu.